Tchau. Vamos voltar a falar da guerra comercial de Donald Trump. E quem conversa com a gente agora é Luiz Nassif. Oi, Nassif, tá por aí? Bom dia para você. Tudo bom, gente? Estamos por aí. Bom dia. Boas as discussões aí sobre... Tem um fato interessante em cima dessa guerra comercial e tecnológica. É um estudo que eu li, não sei de quem ontem lá. Diz o seguinte: por que a China conseguiu, com o DeepSeek aí, contornar todos os empecilhos aos Estados Unidos? Porque a escassez é que é a mãe da criatividade, não é o excesso de dinheiro. E daí, quando se pergunta como reagir contra essas big techs, está voltando agora com o DeepSeek aí algo fundamental, que é o software livre. Nós já tivemos aqui tribos de software livre em 2010, um pouco antes, tudo fantásticas, desenvolvendo aplicativos extraordinários, entrando na área pública. Então, como o DeepSeek, que é código aberto, eu acho que nós voltaremos a esses tempos aí gloriosos aí do software livre, viu? Você pega o Ministério Público Federal, todos os notebooks dos procuradores não têm Office, são em software livre. E num certo momento, houve a descontinuidade aí com Temer, com Bolsonaro, mas acho que chegou a hora de voltar, né? Eu fiz um estudo aqui mostrando o que aconteceria nessa guerra comercial com o Brasil em relação ao Canadá. Dá oportunidades fantásticas aí, sabe? O Brasil tem um comércio relativamente... relativo, não é grande comércio com o Canadá, mas é em cima de um conjunto de produtos de maior valor agregado. Maior que para a China, por exemplo. A China a gente só manda óleo de soja, minério de ferro e tudo, né? Então, se o Trump insistir, que eu acho que é blefe também, o Trump é muito... é o padrão Bolsonaro, né? Berra coisas impossíveis aí, depois volta atrás, né? Mas se essa guerra continuar efetivamente aí, essa união do mundo em torno do software livre vai ser fantástica, vai usando a base da inteligência artificial do DeepSeek aí, sabe? Agora, isso, desculpa, Roberto, te atrapalhar aqui, mas eu quero pegar esse gancho do Nassif. Primeiro, porque a questão do DeepSeek colocou uma contingência. Não é só com recursos tecnológicos de hardware que você vai resolver a questão. O que os chineses fizeram foi usar a criatividade. O software resolveu o problema que o hardware que eles não têm não poderia resolver. Agora, Nassif, nós estamos ainda num patamar da discussão muito ancestral, porque, olha só, o mundo inteiro está formando especialistas em programação, especialistas em, enfim, engenharia de software, essa coisa toda. Nós estamos devagar aqui. E eu digo isso porque, enquanto as escolas de ensino fundamental na Europa e nos Estados Unidos ensinam programação em R, ensinam Python, essa coisa toda, a gente está brigando aqui para participar do PISA com uma nota razoável e a gente não tem ainda isso. E aí, esse atraso cultural não vai redundar no futuro num atraso civilizacional ainda maior do que o que a gente tem hoje no Brasil? Olha, o programa brasileiro da inteligência artificial, preparado aí pelos cientistas da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ele aborda essa questão. E nós temos hoje uma arma muito boa, duas armas muito boas aí. Um são os institutos federais. Os institutos federais que foram aí pelo Brasil inteiro, pelo Lula, eles têm um enfoque técnico e esse projeto aí do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial prevê, além de prever formação de professores, prevê o uso intensivo dos institutos federais para isso, sabe? Mas realmente, em algum momento, você vai ter que colocar no básico aí pontos básicos aí de programação. Eu vou te falar, a programação... olha, nos anos 80, quando vieram os primeiros computadores, aí que não tinha nem aplicativo nem nada, eu aprendi Basic, aí, Fox Pro e tudo, comecei a programar. Deu um diferencial em relação, por exemplo, a entender os mecanismos do sistema financeiro da habitação que nem os bancos tinham. Ou seja, se você coloca a possibilidade para o pessoal do ensino básico mesmo, aí, ou do médio, aí, de começar a programar, essa criançada já nasce falando em termos de celular, não é um bicho estranho para eles, né? Mas esse plano é interessante. Eu publiquei ontem, né, na coluna econômica de ontem lá, depois eu até vou passar o link aí, todas as etapas do plano, foi um plano montado pela comunidade científica. Então, universidades, institutos de pesquisa, estimam valores, que são até valores modestos aí,
Mas o ponto central é que ele pega os pontos centrais para você ter realmente aí entrar na revolução digital que nós queremos lá atrás, né? É interessante, eu estava até escrevendo isso hoje, quando você pega a transição da ditadura para a democracia, o Brasil ele entrou na terceira revolução industrial, que é essa da química, entrou com 50 anos de atraso. Completou só nos anos 80, com aquela crise danada que veio. Daí você teve a revolução digital, que já estava começando nos anos 70. E o que ocorreu dos anos 80 em diante é o seguinte, nós tínhamos já o começo de indústria de informática que foi jogada no lixo aí pelo Collor, depois pelo Fernando Henrique. Telecomunicações, nós tínhamos aqui uma alta tecnologia com a Telebrás, com o centro de pesquisas da Telebrás e tudo, que o Fernando Henrique passou para os oligarcas brasileiros. Quando você vem nos anos 90, que a mudança tecnológica, a mudança de gestão leva a um desmonte dos estados, você teve dois modelos. Você teve o modelo União Soviética, da teoria do choque. Vamos desmontar tudo, privatiza tudo, sem planejar, sem nada, que caiu nas mãos dos oligarcas russos. E teve o chinês, que foi uma privatização programada, mantendo aqueles pontos estratégicos nas mãos do Estado. Aqui no Brasil, com o Collor, mesmo com o Itamar, eu fui processado pelo Itamar na época por denunciar esse modelo de privatização. E para o Fernando Henrique, você passou as estatais para os oligarcas brasileiros. Quando você pega o que ocorreu com a Telemar, Brasil Telecom e outros, ou desnacionalizou também, né? Então nós jogamos fora aí. Você pega a indústria de informática, aqui nós tínhamos bons montadores, aqui a própria Itautec. Você tinha a Microsoft, a Prológica, você tinha vários montadores que, se tivesse continuado, tirando eles das amarras da Secretaria Especial de Informática, mas permitindo incentivos a eles, nós teríamos uma bela indústria de montadores. Mas aqui o lobby inclusive das grandes companhias de informática era muito, muito pesado, sabe? Nos anos 2002, mais ou menos, aí o ministro Márcio Tomás Basso pediu que eu desse eu escrevia muito sobre esse negócio de software livre aí, e a gente passou para ele umas dicas de informatizar a justiça com software livre. A gente fala, ministro, quando você fala que o sistema tal lá do Paraná é bom, do Rio Grande do Sul é bom, não é porque é Microsoft ou porque é Oracle. O sistema é bom por conta dos técnicos que souberam quais as etapas que deveriam desenvolver. Traz esses técnicos, pega o que é melhor em cada sistema e monta em software livre. Ficou entusiasmadíssimo. Nós chegamos até a fazer um levantamento para ele no Brasil inteiro, dos melhores sistemas e tudo. Quando bateu no Superior Tribunal de Justiça, os responsáveis pela tecnologia de lá, que eram coronéis, antigos coronéis da SEI, bloquearam. Por quê? Porque você tinha o lobby da Microsoft, que era uma revendedora que casou com aquele advogado do Bolsonaro. Maria Cristina, que era o nome dela. Isso. E o lobby da Oracle, né? Então você já podia. Hoje o Brasil ele tem aplicativos ótimos em termos de saúde, tudo aí, que são feitos provavelmente em software livre. Mas chegou a hora. Ontem até eu estava entrevistando uma pessoa, falou: você pega, o governo usa o Meet do Google ou da Microsoft. Tem um sistema público, ele até passou o nome ontem, que é tão bom quanto que não é usado, né? Então você tem um caminho grande aí para. E com essa guerra agora, esse negócio dos Estados Unidos é o fim de uma era, né? Aquela era em que o país é o super país que passa a administrar o mundo inteiro. A Inglaterra teve isso, a Roma teve isso lá atrás. Quando entra uma potência que compete tudo e acaba o gás, então faz o que o Trump está fazendo. Então o Trump, com todos os exageros, tem uma lógica dentro da ascensão e queda das potências, né? E essa lógica é o seguinte: eu vou parar de bancar tudo. A moça que deu entrevista, é muito boa, aliás, mostrou que cortou recursos aí, está cortando recursos para a ONU, até o Zaid, aí, que era usada pela CIA aí para filhos. Tudo quanto é programa de auxílio aí à miséria, tudo que fazia parte do software power americano, está sendo jogado fora, né? Então, esse fechamento para dentro faz parte. E o Brasil tem que agora se posicionar estrategicamente aí entre China e Estados Unidos. Não pode se aliar nem com um nem
nem com o outro. Mas eu chamo atenção aí um artigo que acabei de colocar sobre a base de Alcântara, no Maranhão. Porque os Estados Unidos, o Trump está querendo montar aí um conjunto de bases no Panamá, na América Latina e tudo. Se vier essa aí se Alcântara não for renegociado aí, vai isolar a América Latina. O Brasil não vai ter condição nem de lançar satélite, nem nada. Isso. Em suma, essa geopolítica aí com a tecnologia e com o início da ascensão chinesa aí, virou tudo de pedra para o ar, viu? Nassif, é Cristina Bonner, viu? Que, aliás, não tem nada a ver com William Bonner, que inclusive não é Bonner, Não, é Bonnemer. Então, é Cristina Bonner, a mulher do Frederico Wassef, o gênio do direito brasileiro, o Rui Barbosa do século XXI. Ela tinha uma influência no Ministério da Educação que você não imagina, rapaz. Governo inteiro, ela era considerada a maior lobista brasileira, né? A maior vendedora da Microsoft. Mas ela conseguiu, na época, a Microsoft, qual que era o truque dela? Ela permitia cópias piratas do Office. Depois chegou nas universidades, a Polícia Federal foi em cima. E daí foi negociar com a Microsoft, daí a IBM soube que isso estava acontecendo, foi até aquela associação dos reitores aí, das federais, e falou, olha, eu ofereço aqui... A IBM tinha comprado o Lotus, que era tão bom quanto o Office da Microsoft. Eu ofereço aqui por R$5. Mas a Cristina Bonner tinha negociado com o Ministério da Educação que ele ia pagar R$200, ou seja, não ia custar nada para as universidades. Quando eu soube disso, eu liguei para o Paulo Renato e falei, pô, é algum golpista que está usando o nome do Ministério da Educação, né? Mas o Paulo Renato estava alinhado com isso também, né? Então, essa Cristina Bonner, o dia que saiu o livro de memórias dela aí, o Rui Barbosa dela lá vai ser pinto, viu? Rui Barbosa o ex-marido dela tem história interessante, o Bruno Basso, conversei com ele algumas vezes. História sim, realmente... sim, foi, nossa, sofreu o diabo nas mãos desse advogado aí, viu? Exatamente, ficou pelado, tiraram até as cuecas dele.